Existem parábolas de Jesus que quase ninguém ousa pregar. Não porque sejam difíceis de entender, mas porque são difíceis de engolir. São histórias que expõem o orgulho dos líderes, denunciam a falsa espiritualidade e desafiam tudo o que aprendemos sobre mérito, justiça e religiosidade. Por trás de cada uma dessas parábolas ignoradas está um espelho, e muitos preferem quebrá-lo do que encará-lo. Jesus não foi morto por ensinar a amar o próximo, mas por confrontar os que diziam já conhecer a verdade. Talvez seja por isso que essas 10 parábolas foram esquecidas. Elas ainda hoje continuam perigosamente atuais. Antes de avançarmos por essas histórias que muitos evitam, vale a pena ficar por perto. Tem muito conteúdo bíblico profundo que quase ninguém fala, mas que transforma a forma como enxergamos a fé. Então já aproveita e se inscreve no canal para caminhar comigo por cada revelação que Jesus deixou escondida à vista de todos. Há um contraste gritante entre o Jesus que muitos preferem retratar nos púlpitos e o Jesus que ensinava através de parábolas provocativas, que desafiavam as estruturas religiosas e a comodidade do coração humano. Quando observamos os evangelhos, percebemos que algumas dessas parábolas são cuidadosamente deixadas de lado, como se fossem notas dissonantes numa melodia que os pregadores modernos não querem tocar. Isso não ocorre por falta de profundidade, mas justamente pelo contrário. Elas são tão intensas, tão desconfortáveis, que acabam sendo silenciadas. Jesus, com maestria, usava histórias curtas para expor pecados ocultos, falsas seguranças e aparências religiosas que escondem vazios interiores. O que leva um pastor ou líder espiritual a evitar certas palavras de Cristo? Talvez seja o medo de desagradar o auditório, de confrontar práticas comuns dentro da própria igreja, ou de despertar questionamentos que exijam mudança real. Quando Jesus falava do joio que cresce junto ao trigo, da figueira que não frutifica, ou do servo que, apesar de trabalhar, ainda assim é considerado inútil, ele não fazia rodeios. Ele ia direto ao ponto, mirando o interior do ser humano. Essas verdades ferem o ego, abalam sistemas estabelecidos e obrigam a uma revisão de prioridades. E para muitos, manter a aparência de piedade é mais fácil do que permitir que a palavra corte como espada. O silêncio em torno dessas parábolas também revela o quanto nossa fé tem sido seletiva. Preferimos as histórias que confortam, que falam de amor, cura e perdão. E sim, elas são preciosas. Mas o mesmo Jesus que perdoou a adúltera foi o que virou as mesas do templo. O mesmo que acolheu crianças foi quem chamou os fariseus de sepulcros caiados. Ignorar uma parte de seus ensinamentos é distorcer a imagem do Cristo, moldando-o à nossa conveniência. Isso não é evangelho, é religião moldada ao paladar humano. Essas parábolas esquecidas carregam verdades que não apenas despertam, mas libertam. Há poder transformador em cada palavra que Jesus pronunciou, inclusive nas que nos deixam desconfortáveis. Afinal, o desconforto é muitas vezes o primeiro passo para a verdadeira conversão. Talvez seja por isso que, em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 15, ele diz que falava por parábolas, para que apenas aqueles que realmente quisessem entender o reino pudessem vê-lo. Ao abrirmos espaço para essas narrativas silenciadas, não apenas honramos o ensinamento completo de Jesus, como também permitimos que o Espírito Santo opere onde antes havia resistência. E isso pode mudar não apenas sermões, mas corações inteiros. Entre todas as parábolas proferidas por Jesus, a do servo inútil talvez seja uma das mais desconcertantes. Está registrada em Lucas, capítulo 17, versículos 7 ao 10, onde o mestre descreve um servo que, mesmo após trabalhar no campo e cuidar das tarefas da casa, ainda assim não merece elogios. Ao contrário, o dono da casa simplesmente diz:
Somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Para um coração moldado pela cultura do reconhecimento e das conquistas pessoais, essa mensagem é um golpe direto no orgulho espiritual. E é justamente por isso que muitos evitam pregá-la. Ela quebra a lógica do mérito e nos recorda que, diante de Deus, tudo o que fazemos ainda é insuficiente se for medido pelo que Ele é. No tempo de Jesus, esse tipo de linguagem era ainda mais ofensiva. Os fariseus se orgulhavam de suas obras, dos jejuns, das orações em público. Eles cultivavam uma imagem de devoção, esperando o reconhecimento não apenas dos homens, mas do próprio Deus. Jesus, então, os confronta com uma história que diz: mesmo se você fizer tudo certo, isso não te torna especial, apenas obediente. Esse ensino é uma afronta à teologia do mérito, tão presente na religiosidade antiga e, curiosamente, ainda mais viva em muitos púlpitos modernos. Essa parábola confronta diretamente uma mentalidade que ainda permeia igrejas e ministérios. A ideia de que Deus nos deve algo pelo que fazemos. Como se pregar, cantar, jejuar ou servir no templo fosse um tipo de moeda espiritual. Jesus nos mostra que tudo isso é, na verdade, nossa obrigação. Não é motivo de vanglória, é apenas o mínimo esperado de servos verdadeiros. E nesse ponto, muitos corações se retraem. Não é uma mensagem popular, não gera aplausos, mas revela quem realmente entende o que é servir ao reino. Muitos pregadores evitam essa parábola porque ela expõe estruturas de poder e vaidade até dentro do altar. Afinal, quantas vezes a liderança espiritual se transforma em palco para vaidades e não em espaço de serviço silencioso? A história do servo inútil é como um espelho incômodo, que reflete o quanto ainda desejamos ser reconhecidos e admirados, mesmo nas coisas que fazemos para Deus. Ela desmascara a motivação do coração. No final, essa parábola não nos rebaixa. Pelo contrário, ela nos reposiciona, nos lembra que a grandeza no reino não está em receber honra, mas em servir com humildade, sabendo que o Senhor já nos deu mais do que jamais poderíamos merecer. E essa consciência transforma até o ato mais simples em verdadeira adoração. Em Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45, Jesus compartilha uma das parábolas mais misteriosas e ao mesmo tempo mais urgentes para a vida espiritual, a da casa vazia. Ele descreve um espírito impuro que, após ser expulso de uma pessoa, anda por lugares áridos e, não encontrando repouso, decide voltar para a mesma casa de onde saiu. Ao encontrá-la limpa, mas desocupada, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. O resultado final é uma condição espiritual muito mais grave do que a anterior. É uma imagem forte que revela o perigo da libertação sem preenchimento, da reforma sem transformação, da aparência de pureza sem presença de Deus. A parábola não fala apenas de possessão demoníaca, mas de um princípio espiritual profundo. O vazio atrai trevas. Uma alma limpa, mas não cheia do Espírito Santo, continua vulnerável. Muitas igrejas ensinam sobre libertação, mas poucas insistem na necessidade de permanecer cheio de Deus. Esse é um ponto negligenciado que torna essa parábola desconfortável para ser ensinada. Ela exige vigilância constante, fome por comunhão e disciplina espiritual. E isso não é algo que se vende facilmente numa geração sedenta por resultados rápidos e fé superficial. A mensagem de Jesus aqui desmonta qualquer ilusão de que o simples afastamento do pecado seja suficiente. Não basta deixar o mal. É necessário se apegar ao bem com intensidade. A casa espiritual do coração precisa ser preenchida com a presença do Altíssimo. Caso contrário, o inimigo encontra brechas para retornar com força redobrada. Essa verdade confronta a cultura da religiosidade de fachada,
onde muitos parecem limpos por fora, mas continuam vazios por dentro. É uma exortação direta ao que podemos chamar de santidade ativa, não apenas ausência de mal, mas presença intensa do bem. Além disso, a parábola aponta para uma realidade dura dentro das comunidades de fé. Pessoas que melhoraram exteriormente, mas sem conversão real, acabam em situações piores do que quando começaram. São experiências de cura que não passaram pela cruz. São transformações estéticas e não espirituais. Ao evitar esse tema, líderes acabam permitindo que muitos caminhem rumo a um fim espiritual trágico, mesmo frequentando templos, cantando louvores e participando de cultos. Essa é uma das parábolas mais negligenciadas, porque exige um nível de comprometimento espiritual que ultrapassa a superfície. Ela convoca os ouvintes a manterem a lâmpada acesa, o altar aquecido, o templo interior sempre habitado pela glória de Deus. É um chamado à vigilância que poucos querem escutar, mas que todos precisam atender. Em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, Jesus nos apresenta uma parábola que quebra a espinha dorsal do senso humano de justiça, a dos trabalhadores contratados em diferentes horas do dia, mas que ao final recebem o mesmo pagamento. O dono da vinha representa Deus, e sua decisão de pagar a todos igualmente é vista pelos primeiros trabalhadores como uma afronta. Eles reclamam, mas o Senhor responde: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Esse ensinamento bate de frente com a mentalidade meritocrática, inclusive dentro da igreja, onde muitos acreditam que merecem mais por terem servido por mais tempo ou com mais intensidade. A inquietação causada por essa parábola está na raiz do orgulho humano. Afinal, somos educados para entender que quanto mais trabalhamos, mais recompensas devemos receber. Quando essa lógica é desafiada por Deus, que se move por graça e não por desempenho, surgem murmúrios. É desconfortável imaginar que alguém que se converteu nos últimos dias da vida possa receber a mesma salvação que alguém que serviu fielmente por décadas. Mas esse é justamente o ponto. O reino de Deus não opera segundo a economia dos homens. Ele não é uma empresa que remunera esforço, mas um pai que distribui graça. Muitos evitam essa parábola porque ela toca em feridas sensíveis. Ela revela quantas vezes servimos esperando algo em troca. Reconhecimento, bênçãos, posições. Quantos corações se escondem atrás de uma fidelidade que, na verdade, é movida por expectativa de recompensa. E quando essa recompensa não vem como esperavam, tornam-se amargos como os primeiros trabalhadores. Esse texto nos obriga a confrontar a motivação mais profunda do nosso serviço cristão. Fazemos por amor ou por vantagem? O dono da vinha não foi injusto, ele foi generoso, e isso também incomoda, porque revela um Deus que abençoa conforme sua soberania, não conforme nossa matemática religiosa. A graça que Jesus ensina aqui humilha o orgulho e exalta o arrependimento sincero. Essa é uma mensagem que deveria ser anunciada nos púlpitos com ousadia, mas por ser difícil de explicar e de aceitar, muitos preferem ignorá-la, optando por sermões que reafirmam a lógica do esforço humano. Contudo, é justamente essa generosidade divina que nos dá esperança. Saber que Deus valoriza o coração e não o currículo espiritual traz descanso para os cansados e freio para os vaidosos. Essa é uma das parábolas que mais expõe o escândalo da graça, e talvez por isso continue sendo um incômodo para a religiosidade. Jesus, ao conversar com os principais sacerdotes e anciãos, contou em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32, a parábola de 2 filhos. O pai pede aos 2 que vão trabalhar na vinha. O primeiro diz, não, mas depois se arrepende e vai. O segundo diz, sim, mas não cumpre. Jesus então pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai?
E logo aplica a lição. Cobradores de impostos e prostitutas estavam entrando no reino antes dos religiosos. Essa parábola é uma das mais diretas e confrontadoras. E talvez, justamente por isso, muitos a ignoram em seus ensinos. Ela denuncia a falsa obediência, a aparência de piedade sem ação prática. A figura do segundo filho é emblemática. Ele representa os que sabem falar a linguagem da fé, os que dizem sim com os lábios, mas permanecem inertes. É o tipo de pessoa que frequenta cultos, conhece doutrinas, mas resiste à obediência real. Sua espiritualidade é verbal e não vivida. Essa parábola corta fundo, porque revela o quanto a religião pode se tornar um escudo para a desobediência. O indivíduo se sente aceito por fazer parte do grupo certo, por dizer as palavras certas, mas o coração está distante da vontade do Pai. É desconfortável admitir que muitas vezes somos como esse segundo filho. Damos respostas certas, mas evitamos a prática da verdade. Pregadores evitam esse texto porque ele não atinge apenas os de fora, mas principalmente os de dentro. Ele desnuda líderes, mestres, ministros que falam em nome de Deus, mas não vivem o que pregam. E numa era em que a imagem muitas vezes importa mais do que o caráter, essa mensagem é como um alerta estrondoso no meio do silêncio religioso. Jesus não contou essa história apenas para escandalizar os fariseus. Ele queria mostrar que a entrada no reino não se dá por status ou por fachada, mas por arrependimento e mudança de postura. O filho que inicialmente recusou, mas depois foi, representa aqueles que erraram, mas se quebrantaram e decidiram obedecer. A graça está em quem muda de direção, não em quem apenas aparenta estar no caminho. Isso exige um tipo de pregação que vá além do comportamento externo e aponte para uma transformação interior verdadeira. Ao sermos confrontados com essa parábola, somos chamados a revisar nossas respostas a Deus. Dizer sim é fácil. Viver esse sim é o verdadeiro desafio. Que nossas palavras sejam confirmadas por atitudes e que nossa fé se manifeste em obediência visível e constante. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49, traz uma advertência poderosa de Jesus sobre dois tipos de construtores. Um cava fundo e edifica sobre a rocha. O outro constrói rapidamente, sem alicerces, sobre a terra. Quando vem a tempestade, apenas a casa firmada na rocha permanece. Essa parábola é frequentemente resumida em mensagens para crianças, como se fosse simples demais. Mas, na verdade, ela traz um dos alertas mais sérios para qualquer líder, crente ou igreja. Pressa espiritual gera colapso inevitável. Nos tempos de Jesus, construir era um processo demorado. Cavar fundo exigia esforço, paciência e visão de longo prazo. Porém, em nossos dias, a cultura da velocidade chegou até os altares. Muitos querem ministérios prontos, resultados imediatos, fama rápida. Não há tempo para cavar, discipular, solidificar convicções. E então constroem sobre areia, o que significa construir sobre emoções, opiniões ou modismos. A aparência é de casa firme, mas o teste não é o dia ensolarado. O teste é a tempestade. Pregadores evitam essa parábola porque ela denuncia a superficialidade de muitos ministérios. Mostra que é possível ter uma estrutura bela, mas frágil, que é possível impressionar multidões, mas decepcionar no dia da provação. A verdade que Jesus comunica aqui é que o fundamento é mais importante do que a construção visível. Isso exige um chamado à introspecção e um abandono da pressa, da vaidade e da performance. E essa é uma mensagem que muitos não querem ouvir. Outro detalhe profundo dessa parábola é que ambas as casas enfrentaram a mesma tempestade. O vento soprou contra todos. A diferença não estava no exterior, mas no invisível, o alicerce.
O que Jesus está dizendo é que o verdadeiro sucesso espiritual não está no que se mostra, mas no que se sustenta, e isso deveria provocar um temor reverente em cada servo de Deus. Porque o ministério que não resiste às tempestades revela onde foi firmado. Essa parábola é um convite para os que desejam profundidade e permanência. Cavar dói, leva tempo, mas somente os que investem no oculto do coração, na palavra sólida e na comunhão com Deus, terão estrutura para permanecer quando as águas subirem. Que nossos alicerces sejam tão fortes quanto nossa aparência, ou o desmoronamento será inevitável. Poucas parábolas causam tanta perplexidade quanto a do administrador infiel, narrada em Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Nela, um homem acusado de má administração decide agir com astúcia, perdoando parcialmente as dívidas dos devedores de seu senhor, para garantir que seja bem recebido após ser demitido. E, surpreendentemente, Jesus termina a parábola elogiando a esperteza daquele homem. À primeira vista, isso parece contradizer todo o ensino ético do Evangelho. E por essa complexidade moral, muitos púlpitos preferem ignorar esse texto como se fosse um desconforto teológico difícil de explicar. Mas ao olhar com atenção, percebemos que o mestre não está exaltando a desonestidade, e sim a sagacidade com que o administrador reagiu diante da crise. Jesus o elogia não por sua corrupção, mas por sua capacidade de agir com estratégia e visão de futuro. Ele sabia que seria dispensado e, ao invés de cruzar os braços, usou as oportunidades que tinha para garantir segurança depois. E então Jesus declara: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, muitas vezes os ímpios demonstram mais inteligência e preparo para lidar com as realidades da vida do que os que se dizem espirituais. Essa parábola confronta a passividade que domina grande parte do povo de Deus. Enquanto muitos se escondem atrás da espiritualidade para justificar a falta de preparo, de visão ou de diligência, Jesus mostra que devemos ser tão estratégicos no reino quanto os homens são nos negócios terrenos. Há uma crítica implícita à fé ingênua, que espera que tudo aconteça sem esforço, sem planejamento, sem responsabilidade. O administrador infiel foi rápido, prático, sagaz, características que faltam em muitos servos que se perdem em discursos, mas não agem. Além disso, essa parábola expõe como lidamos com os recursos terrenos. Jesus afirma que se não somos fiéis nas riquezas deste mundo, como seremos confiáveis nas verdadeiras riquezas espirituais? Aqui, ele ensina que nossa mordomia não é medida apenas por orações ou jejuns, mas também por como administramos o que nos foi confiado: tempo, dinheiro, influência. E isso incomoda, porque exige integridade em áreas que muitos gostariam de manter fora da luz. Essa parábola não apenas desafia, ela também capacita. Ela nos lembra que o reino precisa de pessoas comprometidas com a verdade, mas também com discernimento, com estratégia, com sabedoria no uso dos recursos. Não é uma mensagem fácil de ser pregada, mas é necessária para uma igreja que deseja ser relevante, responsável e preparada para o que Deus está prestes a fazer. Jesus narra em Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao 24, a parábola de um grande banquete preparado por um homem que convidou muitos, mas que foi desprezado pelos convidados originais. Cada um deles apresentou uma desculpa razoável. Um precisava cuidar das terras, outro dos bois recém-comprados, outro ainda havia acabado de se casar. Nenhuma das justificativas era imoral, mas todas tinham um ponto em comum. Colocavam as prioridades pessoais acima do chamado divino. E isso é profundamente revelador.
Não é o pecado escandaloso que impede muitos de participar do reino, são as prioridades erradas. O texto nos mostra um Deus que convida, insiste, mas também que se ofende com a rejeição. E não é uma rejeição direta do tipo, não quero saber de Deus, mas uma forma sutil de dizer não agora, não neste momento, tenho outras coisas mais importantes. Essa é uma das parábolas mais ignoradas, porque ela atinge justamente os que estão dentro da comunidade de fé, mas vivem adiando sua entrega total a Deus. Ela denuncia a negligência espiritual mascarada de ocupações legítimas. A reação do dono do banquete é surpreendente. Ele ordena que outros sejam convidados, os pobres, os aleijados, os cegos, representando os que eram considerados indignos, mas que responderam ao chamado. Isso também é um tapa na religiosidade, pois mostra que Deus não está preso a quem parece mais adequado, mas chama os que se dispõem a vir. E mais, o dono da festa declara que os primeiros convidados não provarão do seu banquete. Há uma consequência para a recusa do convite. E esse é um ponto que muitos evitam pregar por parecer severo demais. Essa parábola revela uma urgência espiritual que muitos têm perdido. O reino de Deus é um banquete preparado e a mesa está posta, mas nem todos comparecem. E quando as desculpas, ainda que nobres, tomam o lugar da obediência, o convite é passado adiante. Essa mensagem é dura, mas é um alerta necessário. Quantas vezes temos substituído a vontade de Deus por compromissos que parecem legítimos? Quantas vezes deixamos para depois o chamado que era para hoje? Ignorar essa parábola é perder uma oportunidade de confrontar nossa apatia espiritual. Ela nos convida a rever prioridades, a abrir mão das distrações e a correr em direção ao chamado divino enquanto ainda há tempo, porque o banquete já está pronto e o convite foi entregue. Entre os ensinamentos mais incisivos de Jesus está a parábola da figueira estéril, registrada em Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Nela, um homem vinha buscar fruto numa figueira plantada em sua vinha, mas por 3 anos ela não produzia nada. Diante da frustração, o dono decide cortá-la, mas o viticultor pede mais um tempo. Deixa este ano ainda. Se der fruto, ficará. Se não, será cortada. É um retrato profundo da paciência divina, mas também do limite dessa paciência. E talvez por isso, muitos evitam pregar esse texto, porque ele fala de julgamento. Isso tem sido suavizado ao extremo nos discursos contemporâneos. A figueira representa o povo de Deus, ou qualquer um que, mesmo tendo todas as condições para frutificar, solo, cuidado, tempo, permanece estéril. É um símbolo dos que foram cercados de oportunidades, mas que ainda assim não respondem ao investimento espiritual recebido. A graça de Deus não é permissividade infinita. Ela é oportunidade acompanhada de expectativa. E Jesus deixa claro, Deus espera frutos, não de perfeição, mas de transformação, de arrependimento, de amor prático, de obediência. Essa parábola também revela o papel intercessor do viticultor, figura que aponta para Cristo, que intercede por nós diante do Pai. Ele não nega a esterilidade da árvore, mas clama por misericórdia, por mais uma chance, e promete adubar, cuidar, fazer o que for preciso para ver frutos. Essa cena toca profundamente porque mostra um Deus que não desiste facilmente, mas que também não tolera indefinidamente a inércia espiritual. É um equilíbrio entre graça e verdade. Muitos evitam essa parábola porque ela exige prestação de contas, e isso é desconfortável. Ela denuncia a passividade religiosa, a fé sem obras, a vida cristã sem frutos visíveis. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece esperança. Ainda há tempo. Há uma última chance. Há este ano ainda disponível, só que não dura para sempre. O machado já está posto à raiz da árvore.
Como disse João Batista em Lucas capítulo 3, versículo 9, essa não é uma história de condenação, mas de urgência. É o apelo de um Deus que investe, que espera, que intercede, mas que também age quando não vê resposta. É uma advertência e uma oportunidade. Frutificar é uma decisão diária e o tempo para decidir é agora. Jesus, ao falar sobre o reino dos céus, compara-o a uma pérola de grande valor que, ao ser encontrada por um negociante, o leva a vender tudo o que possui para adquiri-la. Essa parábola, encontrada em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, é de uma simplicidade desconcertante e, ao mesmo tempo, profundamente radical. Não se trata apenas de valorizar o reino, mas de reconhecer que ele vale mais do que qualquer outra coisa na vida. E aqui está o motivo pelo qual muitos evitam pregar esse texto. Ele exige renúncia total. Não há negociação, não há meio termo. Ou você vende tudo, ou não leva a pérola. A beleza dessa parábola está em seu contraste com o espírito do nosso tempo. Vivemos em uma era de fé minimalista, onde muitos buscam o mínimo esforço possível em troca de bênçãos. Mas o evangelho apresentado por Jesus é intenso, custoso e exige entrega absoluta. A pérola não é obtida por quem quer adicioná-la à sua coleção de prioridades, mas por quem está disposto a abrir mão de tudo por ela. E essa linguagem confronta frontalmente o cristianismo superficial que se contenta com versículos em quadros e promessas de prosperidade. Outro ponto crucial é que o comprador da pérola não é um tolo. Ele é um negociador experiente. Ele sabe avaliar o valor de uma joia. Isso nos mostra que reconhecer o valor do reino não é uma questão de emoção, mas de discernimento espiritual. A pérola não brilha aos olhos naturais. É preciso sabedoria para entender que o mundo despreza é, na verdade, o tesouro mais precioso. E muitos não a enxergam porque estão distraídos demais com as vitrines da vida. Essa parábola fala de um reino que não se conquista com migalhas de devoção, mas com tudo o que temos. E essa mensagem é cada vez mais rara nos púlpitos, onde se evita falar sobre sacrifício, sobre cruz, sobre negar-se a si mesmo. Mas Jesus nunca escondeu o custo. Ele disse claramente em Lucas capítulo 14, versículo 33, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É por isso que poucos realmente adquirem a pérola, porque o preço ainda é tudo. Essa não é uma parábola de opressão, mas de libertação. Ao vender tudo, o homem não empobreceu, ele enriqueceu de verdade. Quem entende o valor do reino se desprende com alegria de tudo o que é raso, temporário e ilusório. E nessa troca, encontra a vida em sua plenitude. Talvez o silêncio em torno dessa história revele o quanto temos medo de perder, sem perceber que, na verdade, só perdemos o que não importa. Dentre todas as parábolas de Jesus, a do joio entre o trigo, narrada em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, é uma das mais difíceis de aceitar, especialmente dentro da própria comunidade cristã. Nela, Jesus revela que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente, mas enquanto todos dormem, o inimigo planta joio no mesmo campo. O detalhe mais chocante é que o Senhor permite que ambos cresçam juntos até o tempo da colheita. Isso significa de forma direta que até o fim dos tempos haverá convivência entre os verdadeiros e os falsos, dentro da mesma lavoura. Esse ensino é profundamente incômodo porque destrói a ilusão de uma igreja perfeita nesta era. Ele denuncia a presença de falsos crentes, falsos líderes e até falsos avivamentos. Tudo misturado ao que é genuíno. E mais ainda, Jesus não autoriza arrancar o joio antes da hora, porque o zelo precipitado pode prejudicar o trigo.
Isso desarma a religiosidade impaciente e condenatória, que quer purificar a igreja pela força, e não pelo tempo e critério do Senhor da colheita. Pregadores evitam essa parábola porque ela desafia tanto o discurso triunfalista quanto o legalista. Ela exige paciência, discernimento e confiança na justiça de Deus. Muitos se frustram ao verem escândalos, heresias ou falsidade crescendo dentro do campo. Mas essa parábola nos lembra que o campo é o mundo e não podemos controlar tudo com nossas próprias mãos. Cabe-nos frutificar, mesmo quando estamos cercados por ervas daninhas. Outro ponto crucial é o ensino sobre o juízo final. Jesus explica que os anjos serão os ceifeiros e no fim dos tempos separarão o joio do trigo, lançando os primeiros no fogo. É uma mensagem clara de julgamento e por isso também evitada. Muitos preferem um evangelho sem consequências, mas aqui o Senhor deixa claro: haverá separação, e não será pelas aparências, mas pela essência. O joio pode se parecer com o trigo, mas seu fruto revela sua natureza. Essa parábola nos convida a duas atitudes: vigilância e perseverança. Não cabe a nós arrancar, mas também não devemos nos conformar. Devemos crescer, florescer e dar fruto em meio à mistura. O reino é feito de sementes boas, e quem permanece fiel ao lavrador será recolhido no tempo certo. Até lá, precisamos entender que conviver com o joio é parte do processo, mas ser trigo até o fim é nossa responsabilidade. A parábola das 10 virgens, encontrada em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, é um retrato poderoso da vigilância espiritual e da diferença entre aparência e prontidão. Todas as virgens eram aparentemente iguais, estavam no mesmo lugar, tinham o mesmo objetivo, esperavam o mesmo noivo e levavam lâmpadas consigo. No entanto, apenas 5 foram chamadas de prudentes. Por quê? Porque trouxeram consigo azeite de reserva. Quando o noivo demorou, as lâmpadas começaram a se apagar, e aquelas que não estavam preparadas ficaram de fora da celebração. O que essa parábola revela é que a espera revela. O tempo de aparente inatividade, de demora, de silêncio, é o momento em que o coração é testado. E isso toca diretamente a geração atual, marcada pela ansiedade, pelo imediatismo e pela superficialidade. Muitos começaram bem, com entusiasmo, com lâmpadas acesas, mas foram negligentes com o azeite, símbolo da presença do Espírito, da intimidade constante, da vida oculta com Deus. Essa mensagem é frequentemente evitada porque confronta a falsa segurança religiosa. Estar no grupo certo, com os adereços certos, não garante participação nas bodas. É necessário estar cheio do azeite, e isso não se empresta, não se transfere, não se improvisa de última hora. A grande tragédia da parábola não está na falta de intenção, mas na falta de preparo. O noivo chega, as portas se fecham, e quem ficou de fora ouve as palavras mais duras do Novo Testamento: não vos conheço. Além disso, essa parábola fala de uma segunda vinda de Cristo que muitos têm deixado de pregar. Fala de juízo, de exclusão, de consequências eternas. É mais fácil falar sobre a bondade de Deus do que sobre o fato de que muitos serão deixados de fora por negligência espiritual. E, no entanto, Jesus contou essa parábola como um grito de alerta para os últimos dias, dias em que muitos estariam adormecidos, mesmo com lâmpadas na mão. Estar pronto não é uma emoção, é uma disciplina. É viver todos os dias com o azeite da intimidade queimando em nosso interior, atentos ao mover do Espírito, guardando a fé, fortalecendo a esperança. O noivo está vindo, e a diferença entre estar dentro ou fora da festa será definida por aquilo que cultivamos no secreto, muito antes da hora da chegada.
No Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 31, Jesus apresenta outra parábola breve, porém devastadora em seu conteúdo, a dos 2 filhos. Um deles, ao ser chamado pelo pai para trabalhar na vinha, responde com um sonoro não, mas depois se arrepende e obedece. O outro diz prontamente, sim, Senhor, mas não vai. A pergunta de Jesus é direta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta correta é óbvia, mas o impacto é profundo. Palavras, por mais belas que sejam, não substituem atitudes. E aqui está o incômodo. A parábola expõe com clareza a distância entre o discurso religioso e a obediência real. Esse contraste é perturbador porque é comum encontrar quem se especializou em prometer fidelidade a Deus com os lábios, mas que vive uma rotina completamente desconectada da vontade divina. É o cristianismo da performance verbal, da aparência devota, mas que não se traduz em serviço, renúncia e transformação. Essa é uma das razões pelas quais muitos evitam pregar essa parábola. Ela é um espelho direto e seu reflexo nem sempre agrada. Além disso, Jesus não contou essa parábola num vácuo, mas em resposta aos líderes religiosos que questionavam sua autoridade. Ele estava deixando claro que publicanos e prostitutas estavam entrando no reino antes deles, não por serem mais merecedores, mas por se arrependerem e obedecerem. A crítica é cortante. Quem vive de discursos piedosos, mas resiste à prática da justiça e da verdade, está mais longe do Pai do que aquele que inicialmente disse não, mas foi transformado pela graça. O ensinamento aqui é radicalmente prático. Não basta ter a linguagem certa, frequentar os lugares certos ou pertencer às estruturas religiosas. Deus está olhando para o fruto da obediência, não para a estética do discurso. A parábola deixa claro que a entrada no reino não é garantida pela aparência, mas pela resposta concreta ao chamado divino. E isso deveria ser suficiente para reformar sermões, liturgias e até posturas ministeriais. Essa narrativa nos lembra que o verdadeiro sim é aquele que é dito com os pés, com as mãos, com a vida. Que nossas palavras não sejam um substituto barato para uma obediência que Deus continua esperando de nós. Porque no fim, Ele não perguntará o que dissemos, mas o que fizemos com o chamado que nos foi feito. Poucos textos foram tão diretos quanto a parábola dos lavradores maus, contada por Jesus em Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao 44. Nela, um proprietário planta uma vinha, cerca-a, constrói uma torre e a arrenda a lavradores. Quando chega o tempo da colheita, envia seus servos, mas os lavradores os espancam, matam e apedrejam. Por fim, o próprio filho do dono é enviado e eles o assassinam, na esperança de tomar posse da herança. A reação dos ouvintes foi de indignação, mas Jesus, ao concluir, revela: ele falava deles, dos líderes religiosos que haviam se tornado donos do que nunca foi seu. Essa parábola é uma denúncia feroz da apropriação ilegítima do que é de Deus. Os lavradores representam aqueles que, ao serem colocados como mordomos, agem como proprietários. Ao longo dos séculos, essa postura se repetiu em líderes que se apegaram ao poder, que usaram a estrutura religiosa para benefício próprio, que rejeitaram profetas e, por fim, crucificaram o próprio Filho. Esse texto ainda é evitado por muitos porque seu conteúdo é arriscado demais para aqueles que temem ser identificados com os personagens da parábola. Jesus deixa claro que Deus busca frutos e que, se não os encontrar, transferirá o reino para outros. Essa transferência não é apenas histórica, é pessoal. Muitos perdem a oportunidade de participar do que Deus está fazendo, porque agem como donos da vinha, esquecendo que tudo o que receberam foi confiado para frutificar. O tempo da colheita sempre chega, e com ele,
a visita do Senhor da vinha. O julgamento não será sobre o discurso, mas sobre os frutos. A pedra rejeitada pelos construtores se tornou a principal. Ao citar o Salmo 118, versículo 22, Jesus revela que, mesmo sendo desprezado pelos líderes religiosos, ele é o fundamento do novo tempo de Deus. A imagem é simbólica, mas a aplicação é literal. Todo sistema que rejeita a Cristo, por mais religioso que pareça, está destinado à ruína. É um alerta para aqueles que usam o nome de Deus, mas rejeitam sua voz. Essa parábola precisa voltar aos púlpitos. Ela não é apenas uma crítica ao passado, mas uma advertência ao presente. Cada líder, cada ministério, cada igreja deve se perguntar: estou cuidando da vinha ou tentando tomá-la para mim? O filho já veio, e a pergunta permanece: como temos tratado sua herança? Jesus encerra muitas de suas parábolas com imagens de crescimento. Em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, ele compara o reino dos céus a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que, ao crescer, torna-se a maior das hortaliças, a ponto de aves fazerem ninhos em seus ramos. À primeira vista, essa parábola parece inofensiva, quase infantil, mas o que ela representa é uma das verdades mais subversivas do Evangelho. Deus começa com o que é desprezado para derrubar o que é grandioso aos olhos humanos. O reino não vem com estardalhaço, ele não impressiona no início. Ele começa nos cantos, nos humildes, nos anônimos. E essa lógica vai na contramão da mentalidade triunfalista que domina muitos discursos religiosos atuais. Por isso, essa parábola é frequentemente ignorada ou subestimada. Ela denuncia a pressa por resultados grandiosos e nos lembra que o processo do reino é silencioso, mas inevitável. O crescimento do grão de mostarda é uma afronta ao orgulho humano. Mostra que o que importa não é o tamanho do início, mas a natureza da semente. E aqui está o segredo. O que vem de Deus pode parecer insignificante hoje, mas carrega dentro de si o destino de abalar estruturas. É o que aconteceu com o próprio Jesus, nascido em Belém, criado em Nazaré, sem beleza que o desejássemos, mas cuja cruz mudou a eternidade. O reino é assim. Começa onde ninguém olha, mas termina onde todos terão que se curvar. Outro ponto poderoso dessa parábola é a função da árvore crescida. Ela oferece abrigo. O reino não cresce para si, mas para os outros. Ele acolhe, protege, dá sombra, abriga os cansados. Se nossa espiritualidade está crescendo sem gerar alívio para ninguém, talvez estejamos cultivando outro tipo de semente. O verdadeiro reino tem frutos que alimentam e ramos que acolhem. Encerrar esse roteiro com essa parábola é reconhecer que o Evangelho não precisa ser gritado para ser transformador. Ele só precisa ser plantado no coração certo. Pode começar pequeno, pode parecer insignificante, mas carrega em si o poder de mudar tudo. E talvez por isso tantos tenham ignorado essa semente, porque ela não se parece com o sucesso, até que cresça. Histórias como essas costumam despertar lembranças, reflexões e até percepções que só a experiência da vida revela. Quero muito conhecer a sua visão. Compartilhe nos comentários o que mais tocou seu entendimento. E, se achar que esse conteúdo pode enriquecer alguém da sua família ou do seu círculo de amigos, envie o vídeo para eles também. Para continuar caminhando com a gente nesses temas tão preciosos das Escrituras, inscreva-se no canal e fique por perto das próximas conversas. Bis.